A nossa querida Verinha diz que golaço do Pânico de estar trazendo você, diz que você é um cara... A Vera me ama, né? Não, eu não sei, cara. Cada 10 programas ela me critica em 11. Bom, mas isso aí também... Ela já foi. Também Ela faz falou que parte. o Felipe ele é desconhecido. Pô, o Felipe não pode falar uma coisa que já tá no programa dela. Sim. Eu não entendi isso, mas enfim. Você acha que é ironia? Não, eu acho que é declaração de que... Não, Melhor. Não, deixa. Eu tô aqui só como guarda-costas. Pera aí. Ela falou bem. Não sei. Ele tá falando que não. A gente nunca sabe. Não, no Twitter ela Deixa eu falar pra você. Ela acha que é A pauta notícia, é ela só boa. não acha que a notícia Deixa é eu boa. falar pra você. A gente nunca sabe o que tá por trás das coisas, porque tem muito isqueirinho, tem muita gente fazendo isqueirinho, muita gente e tal. A gente tava falando sobre esse negócio de... Crime de ódio. Gabinete do ódio. CPMI da Gabinete do ódio. não seria gabinete. Eu prefiro usar um outro. A nova forma que a gente que está existindo agora de se comunicar, de se relacionar com as pessoas, né? Ou seja, o fenômeno real que as pessoas estão tentando criminalizar com a expressão gabinete do ódio e aquele show todo que está ocorrendo na CPMI das fake news. Porque teve aqui o advogado tal e não sei o que, a gente tava falando exatamente isso. É muito difícil você avaliar ódio, né? Como é muito subjetivo, né? Você vai falar, eu tenho ódio de você. Medidor de ódio. Um medidor de ódio. Não existe um medidor de ódio. Então é uma coisa muito difícil porque a palavra é muito pesada, né? Ódio não é um sentimento bonito, não é uma coisa altruísta. Ninguém quer ter ódio, né? Mas é humano. Sim. E isso aí me parece ser uma forma de censura, mas muito no migué. Mas interessa a quem isso? A quem interessa isso? Bom, vamos lá. Eu acho que desde antes da eleição já tinha ficado muito claro que havia um interesse em controlar, digamos assim, quem faz a mediação do poder. Ou seja, quais são os grupos que escolhem os candidatos que são viáveis para se tornarem presidentes e coisas assim. O presidente Bolsonaro, como todo mundo sabe, deu de ombros para isso, ignorou os partidos tradicionais, ignorou os figurões, ignorou prefeitos, governadores, ignorou os grandes veículos de imprensa também e apostou na internet. A internet ali com uma série de novos mediadores, pessoas que levam informações para a população, conseguiu dar a ele uma grande vitória, também no contato direto dele com essas pessoas. E aí, quando ele tem essa grande vitória, todo o sistema, todo o aparato que dependia disso, consultores, marqueteiros, a própria imprensa, fica ali numa crise existencial. O pessoal não entende o que está acontecendo e começa a querer, então, plantar narrativas. E aí surge, já em janeiro, eu acho que havia esse tipo de narrativa, de que eu era estrategista, o outro era não sei quem, não sei o quê, mas são sempre listas muito voláteis, porque essas listas variam de acordo com quem defende e quem não defende o governo. Então nós temos aqui uma série de pessoas que criticam o governo hoje, que faziam parte dessa lista, passaram a criticar, deixam de fazer. Alguns dos parlamentares, o próprio Frota fez parte dessas listas logo no início. Lobão. Nando Moura, Lobão. É só dizer algo negativo contra o governo ele sai da lista. Ou seja, a impressão que fica as pessoas querem criminalizar a defesa do governo, querem fazer isso através dessa narrativa de que qualquer coisa que se diga a favor do governo é dito por um pequeno grupo que controla ali milhões de robôs, milhões de militantes e coisas desse tipo, que é uma tremenda bobagem. É não entender como funciona a internet, é não entender como funcionam os fluxos de informação, que é uma coisa totalmente incontrolável. Então, mas vamos entender o negócio, vamos fazer... não entender como funciona o botão de RT no Twitter voo da coruja. Voo da coruja. Coruja só voa à noite, você sabe muito bem disso. A coruja só voa a hora que o sol se põe. Exatamente. Por exemplo, deixa eu falar um negócio sério pra vocês agora aqui, que eu gosto de conversar com os ouvintes, e os ouvintes acompanham a gente há muito tempo. Eu conheço o Flávio também há muito tempo. Eu conheço o Felipe desde que ele tinha 17 anos, então, hein? A gente, o que aconteceu com essa galera nova? O Bolsonaro foi depois, apareceu uma galera que era de direita. Vamos pegar os caras da direita que apareceu, que a gente apelidava aqui de direita universitária, porque até então, na minha época você não podia ser de direita. Tinha um silêncio, quem era de direita ficava no canto, nem falava, nem aparecia. Aí começou a aparecer uns caras, começaram a ter voz na internet, começaram a falar na internet e tal, não sei o que. Começou a aparecer uma galera falando, porra, os caras são bons, cara, os caras tem um repertório legal e não sei o que. E começaram a aparecer essas pessoas. Aí nós tivemos o advento do Temer, que fizeram aquele esquema, tal, não sei o que a gente acompanhou, que teve a turma nas ruas, os movimentos, tal, e não sei o que. Caiu o presidente, entrou a Dilma.
Caiu a Dilma, entrou o Temer. Isso. Apareceu nesse momento um cara chamado Bolsonaro. Eu mesmo aí. Que era um cara fora de tudo que tinha, que o cara foi lá e votou, certo? Votaram no Bolsonaro, o Bolsonaro foi presidente. E esse Bolsonaro que entrou, ele estava totalmente fora de tudo que tinha. Totalmente de fora. Jornal, de televisão, de Globo, de tudo, de tudo. Tava no Luciano Gimenez, Ratinho, essas Isso, coisas. vinha aqui com os Nióbio e tal, não sei o que. Apareceu esse... eu falei nada. Então, apareceu esse Bolsonaro e esse Bolsonaro ganhou a eleição. Sim. Os caras votaram, público louco, votou naquele maluco e ele ganhou a eleição. E a partir do Bolsonaro ganhar a eleição, agora vieram um monte dessas outras teorias no meio, que fica todo mundo perdido sem saber o que é. Mas é um cara que ele quebrou toda a lógica. A lógica do mercado, a lógica de votar, que falava, ó, Bolsonaro não tem articulação. Articulação, aí votou. Essas coisas. O que aconteceu? 77% de aprovação de projetos. Você é um cara que eu li lá, você é um cara da geopolítica. Sim. Ou seja, você vê esses movimentos no mundo inteiro. O que aconteceu no Brasil pro Bolsonaro ganhar e fora de todo o esquema? Bom, isso para mim parece bastante simples. Não é simples, não, cara. Não, é simples. Não vinha com essa conversa. Pra ele parece. Simples. Peraí, quebrou o microfone. Oi, fala. Para mim é bastante simples, porque 2 anos antes, pelo menos, eu já dizia ali como seria o cenário eleitoral de 2018. Eu tenho várias testemunhas aqui, não só o Flávio, que veio aqui para ser meio puxa-saco e chapa branca, mas tem o André Marinho, que acompanhou essas análises. Eu sou seu guarda-costas. Nós temos o Alba Spider aqui, que também acompanhou um pouco dessas análises. E 2 anos eu já dizia, na verdade, a primeira vez que eu escrevi sobre isso foi em dezembro de 2016, falando como seria o cenário, e desenhei exatamente isso. Bolsonaro, Haddad, segundo turno, com a provável vitória de Bolsonaro. E como que eu via isso? Bom, vamos lá, voltando ao início da nova república, Constituição de 88 e tudo mais. Nós tínhamos ali as promessas de abrir para a população as delícias da democracia, as delícias da participação, todo mundo ia estar envolvido no jogo, íamos ter participação popular, mas o que a gente vê, embora isso tenha sido adotado formalmente, que a gente vê um movimento contrário. Então, à medida que a gente ia adotando instituições supostamente democráticas ou formalmente democráticas, o que a gente via era uma exclusão da população, do afegão médio, como você sempre fala, do debate público. Então, esse afegão médio não era contemplado no debate acadêmico, não era contemplado no debate midiático, e mesmo na mídia ele não era ali uma pessoa que tinha muita voz. Você não tinha pessoas dando ali representatividade a ele. E qualquer pessoa que fizesse isso, como Bolsonaro e outras figuras, era tratado ali como um sifilítico, como alguém doente da cabeça, que não sabia o que acontecia, não conhecia a realidade, sendo que aquela era, e repetidamente a gente via pela própria grande imprensa, a posição majoritária das pessoas. Então você pega ali, por exemplo, Datafolha, Ibope, todos esses institutos mostravam que a população era majoritariamente conservadora em questões morais, questões de costumes, de valores, mas simplesmente não aparecia um candidato que desse voz a essas demandas, que eram claramente demandas reprimidas, mas isso começa a mudar em 2013. Em 2013 a gente tem ali uma quebra da hegemonia da esquerda, de manifestações de rua, a manifestação começa efetivamente com a esquerda. O Flávio tem um livro que trata muito bem disso. Por trás da máscara. Por trás da máscara. Muito obrigado pelo merchan. Denuncia exatamente isso, mas no final a gente começa a ter ali um processo de tomada de consciência e aquelas pessoas começam a colocar para fora elementos como camisetas vermelhas, bandeiras de partidos, a foice e o martelo, e começam a reagir meio às tontas ali, até que começam a entender e chegam em figuras como o Bolsonaro e falam, bom, eu quero esse sujeito. A mídia pode desprezar ele, pode odiar, e você pode ver que a ascensão dele se dá justamente dessa forma. À medida que ele vai ficando cada vez mais escandaloso para o establishment, para os políticos tradicionais, para a classe artística, para a mídia, ele vai caindo nas graças da população. Cada uma das declarações que ele faz, quando ele falava lá, a melhor coisa que tem no Maranhão é o presídio de Pedrinhas. Todo mundo se escabelava, falava que isso era um absurdo, que uma figura dessa não tinha espaço na democracia, e a população ia se apaixonando por ele, por assim dizer, e foi o modo como eles se encontraram. Durante muito tempo havia ainda um filtro, e esse filtro era justamente esse filtro midiático, que tentava mentir sobre a figura do Bolsonaro, mas pouco a pouco ele foi furando isso, principalmente através das mídias sociais, através das redes sociais, fazendo um trabalho ali
com muita visão, ele se antecipou já a 2014, a eleição dele, a última reeleição dele como deputado. Ele testou essas ferramentas e viu que elas eram muito eficazes, se tornou o deputado mais votado do Rio de Janeiro, e depois, em 2018, ele foi para o jogo, se beneficiou disso quanto pôde. No início ali das eleições, ficava muito claro que quem se informava pela internet apoiava ele, quem não se informava por veículos tradicionais, não o apoiava. À medida que ele foi tendo exposição no início da campanha, debate, ou mesmo notícias, depois de ser esfaqueado, as pessoas foram conhecendo o Bolsonaro como ele é, não por aquele filtro do comentarista político, do analista político, mas as opiniões que ele tinha e o que a pessoa viu foi: bom, esse sujeito fala como eu falo, ele pensa como eu penso. Quando os analistas criticam ele, eles estão de fato me criticando, porque eu penso exatamente como ele, eu me comunico exatamente como ele. E o que teve ali foi um encontro de identidade. As pessoas se viram nele e falaram: bom, pela primeira vez então a gente pode ter um candidato que nos representa, que está fora de tudo isso. E a campanha dele efetivamente não foi uma campanha tradicional, tanto pela total ausência de recursos, quanto pelo fato dele ter sido aí vítima de um atentado quase fatal, ter ficado a maior parte do tempo preso numa cama de hospital. A população foi para a rua, fez um verdadeiro movimento cívico e colocou ele lá em circunstâncias totalmente inesperadas. Como o mercado não tinha previsto isso, a maioria dos analistas políticos não tinham previsto isso, começam ali a surgir então todas as teorias, e um ano depois a gente está aqui falando em coisas bizarras como gabinete do ódio, milícia, vaporwave, coisas desse tipo.